Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Você já deve ter sido convidado para certas reuniões promovidas por parentes, amigos, vizinhos. Vamos lá na nossa reunião, nós vamos falar da Bíblia, vamos lá que nós vamos falar de Jesus. Aí você diz, não, eu já tenho o meu culto, eu sou um homem cristão. Aí dizem, não, mas todas as religiões são iguais, e se elas separadas já são fortes, quanto mais se elas se unirem. Conversa fiada, né? Sincretismo é o tipo da artimanha que muita gente cai nessa artimanha, nessa falácia, nesse artifício para descaracterizar a única e verdadeira religião, a fé cristã, conhecida com efeito antes da fundação do mundo, não é mesmo? Muito bem, o sincretismo tem diversos objetivos, são muitos objetivos. Num vídeo de 1 hora, nós não poderíamos falar isso, vamos falar em poucos minutos. Eu vou falar apenas 4 objetivos do chamado sincretismo, movimento sincrético. Primeiro exemplo, descaracterizar a cruz de Cristo. Sim, a cruz de Cristo. A cruz de Cristo nós sabemos que é a cruz de nossa redenção. Aí o pai chega para o filho, papai, para que servia a cruz? Por que Jesus, sendo tão bom, ele foi crucificado? Aí o pai, que não vai à igreja, tem personalidade muito forte, ele é muito erudito, aí o pai diz, meu filho, a cruz era um instrumento de tortura e de morte, e nela só paravam os malditos, os ladrões, os malfeitores. Mas por que Jesus foi morto na cruz, papai? Porque Jesus era muito bom e os soldados romanos e os soldados judeus e os sacerdotes tinham ciúmes e tinham medo da bondade de Jesus e por isso mataram Jesus. Aí a criança cresce com aquela ideia de justiça de Deus e justiça dos homens. Mas o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18, ele nos fala sobre isso. Ele diz, e há muitos entre vós, e eu já disse isso até mesmo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, inimigos da cruz de nossa redenção. Filipenses, capítulo 3, versículo 18. E os inimigos da cruz de Cristo estão cada vez mais numerosos e mais excitados. Além de descaracterizar a cruz de Cristo, descaracterizar o nome pleno de Jesus. O nome pleno. Todos nós temos um nome e um sobrenome, e em muitos documentos você não pode abreviar, você tem que colocar o nome pleno. Jesus também tinha um nome pleno, um nome pleno. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Jesus escolhe Paulo, ele diz a Ananias, este Saulo é para mim um instrumento escolhido para representar o meu nome perante os reis, perante os príncipes, perante os gentios e perante todo o povo de Israel. O meu nome, o nome Jesus apenas, Yoshua Yamashia, não. O nome de Jesus, o Mestre, o Soberano, o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus, o Ungido de Deus, o Justificador, o Anulador de pecados, aquele que concede o Espírito Santo. Então,
a plenitude do nome Jesus. É o segundo objetivo que eu vou citar, que é o objetivo do chamado sincretismo, a tentativa de descaracterizar a plenitude do nome Jesus. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, o próprio Jesus disse: vós me chamais de mestre e de Senhor, pois bem, eu sou. Por que Jesus disse isso? Eu sou mestre, porque eu vos venho ensinar muitas coisas. E eu sou soberano e também Senhor, o chamado Kurós, porque eu tenho supremacia sobre vós, supremacia sobre todo o espírito, sobre todo o principado e potestade. Eu tenho soberania para salvar, para condenar, para anular os pecados e conceder a vocês a vida eterna. Eu também sou, além de mestre, eu sou soberano e Senhor, porque eu posso exercer coisas que nenhum homem pode exercer, só eu com o meu poder. Então, descaracterizar a plenitude do nome Jesus, Jesus mestre e Jesus soberano, é o segundo objetivo dos chamados sincretismos. Um terceiro exemplo, limpar o sangue de Jesus. Limpar o sangue de Jesus é limpar, porque o sangue suja, não é mesmo? Você já deve ter sujado a sua roupa com sangue. Quando você recebe a vacina, às vezes sangra e a enfermeira vai lá, coloca um esparadrapo, um band-aid, né? Quando nós caíamos, bons tempos, na década de 50, quando nós caíamos e nós ralávamos o joelho, voltávamos para casa chorando, a mãe lavava com água e sabão, passava aquele mercúrio cromo brabo e bom das Forças Armadas, e o garoto ia de volta para as ruas brincar até 10, 11 horas da noite. Bons tempos, né? Hoje a criança cai pouco, porque não anda, não corre, e quando rala o joelho, vai para uma clínica de alto padrão, tomar antibiótico, vacina, anti-inflamatório e fazer ressonância magnética. Bons tempos. Mas lavar do sangue. Mas o nosso sangue de criança sujava a pele e sujava a roupa. Mas o sangue de Jesus não suja, ele limpa, ele lava, ele limpa toda a impureza. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28, Jesus mesmo disse durante a ceia, quando serve o vinho, né? Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, sangue derramado em favor de muita gente para a remissão dos pecados, ou seja, para a redenção de muita gente. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, o evangelista João diz: bem-aventurados aqueles que têm as suas vestes ou as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, para que tenham direito ao livro da vida e possam entrar na cidade pelas portas, pelo lugar certo. Então, o terceiro exemplo que eu tenho desse perigo do chamado sincretismo é tentar lavar o sangue de Jesus. E o terceiro exemplo é descaracterizar o Espírito Santo de Deus. O menino chega em casa: papai, o pastor falou hoje no Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo de Deus? O pai que não vai à igreja, porque é muito evoluído, muito inteligente, ele diz: meu filho, o Espírito Santo é um espírito de uma pessoa que foi muito boa aqui na Terra, e quando ela morreu, o espírito dela se tornou santo. É o caso do vovô, que você perdeu o ano passado. O vovô era muito bom, e o vovô de vez em quando vem aqui, ver como é que a gente está, e nos consolar, nos ensinar.
Aí o garoto já cresce com aquela ideia de uma ponte aérea entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E a pessoa una e divinal do Espírito Santo já é precocemente descaracterizada. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, ele escreve aos Coríntios, uma igreja com muitos dons, e diz: um só e o mesmo Espírito distribui todos esses dons como lhe apraz, a cada um e individualmente. Um só e o mesmo Espírito, unicidade, poder, autoridade, divindade do Espírito Santo. Então nós citamos a tentativa de descaracterizar a cruz de nossa redenção, a tentativa de descaracterizar a plenitude do nome Jesus Cristo, limpar o sangue de Jesus e descaracterizar o Espírito Santo de Deus. E muitas outras coisas tentam fazer, né? Dizer que Jesus não era Deus, que a salvação é pelas obras, que se você tem fé, ela tem que ser confirmada pelas obras, e uma série de outras coisas bizarras que não temos tempo aqui para nós citarmos. Cuidado com esse tal de sincretismo, é uma artimanha das trevas, é uma artimanha de gente de muito mau entendimento. E nós que somos cristãos, somos perseguidos de diversas maneiras e tentam, inclusive, descaracterizar a única e verdadeira religião, que é a nossa reconciliação com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Cuidado, hein? Você pode ser procurado.